Recording in progress. Olá, mais uma vez. Estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é uma frase minha. Acho que vocês não vão acreditar que fui eu que fiz essa frase, né? Mas a frase é a seguinte: quem abraça as limitações manda o sucesso para longe, né? Manda o sucesso para longe. E para a gente falar sobre essa frase, vamos falar sobre a timidez, né? Vamos começar com uma história, né? Muita gente já que me conhece já ouviu essa história. E eu acho muito interessante continuar falando sobre ela. Então, quando eu estava na sétima série da minha escola, tinha uma professora de história, né? Uma professora de história. E ela chegava lá, dava sua aula de história e começava a explicar o tema. E eu não sei o que aconteceu, que ela resolveu falar o seguinte, eu acho que pensou na cabeça dela, passou o seguinte, eu vou pedir para cada aluno ler uma frase do texto, por exemplo, se eu estivesse falando sobre os persas, né? Então, vinha um texto lá falando sobre os persas que ela lia e explicava. Mas eu não sei porque, de repente, um dia ela passou a fazer com que a gente lesse, cada aluno lesse cada pedaço desse texto. E eu não sei o que acontecia, que ela não conseguia distribuir a quantidade de frases para cada aluno de modo que todo mundo lesse, né? E aí ela fez isso umas 3 vezes, e aí primeiro ela começou mais ou menos assim. Cada aluno lia 2 frases, né? Aí, como meu nome começa com S, minha sala tinha 30 alunos, eu ficava ali entre o 28, 29, nunca era o último, mas ficava ali entre o 27 e o 30. E aí o texto acabava e nunca chegava em mim, né? Eu falei, ainda bem que não chegou. Eu não sei por que eu não queria que chegasse. Até que um dia ela fez de novo. E aí a distribuição foi diferente, né? E aí eu comecei a fazer uma matemática lá rápido. Eu falei assim, eu acho que esse aqui hoje vai chegar, hein? Aí eu já comecei a ficar preocupado. E aí a proporção que ia chegando, ia ficando mais perto da minha carteira, né? O coração começava a acelerar. Aí eu falei assim, nossa. Aí eu fiz outra conta, falei, não é que vai chegar em mim? Eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Aí chegou na minha fila. Aí o coração já estava quase na boca já, né? Foi chegando, foi chegando, foi chegando. Quando chegou no aluno que estava na minha frente, eu acho que eu nem enxergava mais nada, né? E aí chegou em mim. Quando chegou em mim, eu suava frio, gaguejava, né? Parecia que eu ia morrer, eu ia ter um ataque cardíaco ali, por causa de uma leitura. Aí tem um amigo meu que sentava atrás de mim, aí ele foi assim, bem baixinho, e falou assim: Sérgio, calma, é só uma leitura. E assim, eu consegui terminar minha parte, não sei se foi 2, 3 linhas. E aí ele foi e leu, né? E ele leu assim maravilhosamente bem, né? E eu me senti um lixo, né? Porque as pessoas conseguiam ler e eu não sabia porque eu ficava nervoso, suei, frio e tal. E, e aí coincidiu de quando a leitura terminou, a aula acabou, né? E a gente tinha o costume, a gente aluno, de quando entre uma aula e outra, a gente ficar no corredor das salas, assim, encostado na parede ou na porta da sala, esperando o próximo professor e conversando com os alunos das salas vizinhas, porque a sala é sempre uma assim do lado da outra, né? E assim, os alunos foram extremamente gentis comigo, porque eles poderiam fazer bullying comigo, falar assim, ó, não sabe ler, ficou nervoso, não sei o quê, mas não. Eles fizeram assim como se nada tivesse acontecido para não me deixar mais desconcertado, né? Mas assim, eu sentia que dentro deles a cena estava ali, né? Talvez, por que que isso acontecesse com o Sérgio, né? Ou por pena, ou tentando entender o que aconteceu.
Então ninguém comentou nada, ficou calado para não me deixar mais desconfortável ainda. Mas é aí que entra o tema desse vídeo, né? Eu poderia fazer duas coisas. Eu poderia dar um abraço bem forte na minha limitação de que eu não conseguia ler em público, né? Ou eu poderia, assim, romper fronteiras e superar o meu limite. Então, eu falei assim, nossa, por que que isso aconteceu, né? Se as pessoas conseguiram ler, por que que eu não consigo? Então, como eu falei agora há pouco, eu poderia falar assim, ah, é assim mesmo, eu não dou para leitura, igual as pessoas falam, matemática não é comigo, números não é comigo. Eu poderia fazer a mesma coisa, falar assim, ah, leitura não é comigo. Mas assim, eu não sei de onde veio, né? Talvez do meu pai ou da minha mãe, alguma educação que eles me deram, e eu sempre quis superar, sempre quis melhorar, né? Eu nunca quis mandar o sucesso para longe e abraçar a minha limitação. Então, eu fiquei pensando, por que que isso acontece comigo? Aí, do nada, né, eu lembrei de uma coisa. Isso aconteceu numa segunda-feira. E a minha mãe tinha o costume de fazer supermercado no sábado, né? E a gente sempre ia num supermercado. O nome do supermercado era. Até esqueci o nome. Hoje ele tem um nome de Bom Preço, né? Mas na época que isso aconteceu, o nome dele não era esse. E nesse sábado que a gente foi, antes da segunda, né? Que aconteceu esse episódio, quando a gente entrou no supermercado, eles montaram uma seção nova, logo na entrada do supermercado, que era a seção de livros, né? E olha que coisa, eu gostava de ler, mas quando era para ler em público, dava esse problema. Tanto é que quando a gente entrou no supermercado, eu falei para minha mãe assim, olha, mãe, eles montaram uma seção aqui de livros. Eu acho que minha mãe nem vai lembrar disso, né? Mas eu lembro exatamente. Aí eu falei assim, eu vou dar uma olhada. Ela falou assim, tá, eu vou aqui começar com as compras, você dá uma olhada aí nos livros, depois você vai me encontrar. E aí eu não sei por quê, eu me apaixonava pela seção de livros de autoajuda, né? Tinha aquelas histórias típicas, Chapeuzinho Vermelho, tinha os romances de literatura, mas era a área de autoajuda que fazia meus olhos brilharem, né? E aí, do nada, quando eu cheguei na seção de autoajuda, teve dois livros que chamou a minha atenção. Um é Pessoas Tímidas Podem Curar-se, de Bárbara Powell, alguma coisa assim, que era PhD em alguma coisa. E o outro é Como Falar em Público, que o autor eu esqueci. Isso já faz mais de 30 anos já. Aí esse livro me chamou a atenção, mas assim, eu só estava olhando, né? Aí fui encontrar minha mãe e fiz o supermercado. Aí veio a segunda-feira. Veio a segunda-feira, que aconteceu esse episódio da leitura da professora de história. E aí, quando eu fiz a pergunta pela segunda vez, por que que isso acontece comigo, né? Eu ficar nervoso quando eu estou lendo em público. Aí eu lembrei dos livros. Aí eu falei assim, ah, e se eu for lá naquela sessão comprar aqueles livros que cura a timidez e aquele que me ajuda a falar em público, será que pode melhorar? Então isso surgiu como uma solução para esse meu problema. Aí naquela época, meu pai me dava uma mesada que era correspondente hoje, eu acho que era R$ 45 por semana. Aí eu tinha acabado de receber a mesada nesse final de semana. E aí, depois desse episódio da aula de história, teve outra aula, mas eu já tinha combinado comigo mesmo. Terminou a escola, eu vou passar no supermercado, porque o supermercado era perto da escola onde eu estudava, né? E aí eu terminou a aula e fui lá. Quando eu cheguei lá, os livros estavam no mesmo lugar. Eu nem lembro se tinha mais, mas os dois, né, Pessoas Tímidas Podem Curar-se, Como Falar em Público, estavam lá no mesmo lugar. Parecia que estava me esperando. O Pessoas Tímidas Podem Curar-se, acho que custava mais ou menos uns R$ 7.
E eu, como falar em público, custava 9. Aí 9 mais 7, 16. Eu estava com 45 na minha mesada, que para mim era dinheiro. Eu falei, vou levar os dois de vez, né? Aí levei os dois e comecei a ler os dois ao mesmo tempo. Todo dia eu lia uma página de cada um, né? O Pessoas Tímidas Podem Curar-se, ele era muito bom porque, além de ele falava o seguinte, ele contava casos de pessoas que não conseguiam falar em público, participar de reuniões, né? E essas pessoas contavam como elas conseguiam resolver isso. Então, através das soluções delas, eu imaginava, nossa, que interessante, vou tentar isso comigo. E além disso, tinha umas sessões de relaxamento, que era de respiração, concentração, e tinha um exercício que eu me lembro até hoje, que era assim: tudo que você costuma fazer num ritmo, você ia fazer umas 10 vezes mais lento. Então, por exemplo, se eu pegasse uma caneta, né, e a velocidade para eu pegar uma caneta fosse essa daqui, ó, peguei. Então, você ia pegar a caneta nesse sentido, ó, bem lento. Para que servia isso? Era para sua mente entender que quando você quisesse fazer algo devagar e se acalmar, você conseguiria. Porque você estava acostumado sempre a fazer tudo com pressa, tudo na rapidez. Então, a sua ansiedade, né, o batimento do seu coração, né, o seu nervosismo, vinha tudo acelerado também. A partir do momento que você treinava fazer coisas mais lentas do que o seu ritmo, era como um exercício para quando você quisesse fazer algo devagar e fazer o seu coração bater devagar, ou a sua mente entender que você queria se acalmar, você se acalmava. E não é que funcionou. Então, tinha sessão de relaxamento, era para ser feito todos os dias, eu fiz exatamente. E o livro Como Falar em Público, ele era mais assim, como você mexer com as palavras, né? Então, eu acho que esse livro não foi apropriado para o momento, serviu depois, mas assim, o que resolveu mesmo foi esse de pessoas tímidas podem curar-se. E aí, também tinha um treinamento que ele pedia para você ler em voz alta em casa, para você ir treinando, ler em voz alta. Quando o livro terminou, eu já me sentia seguro para poder fazer a leitura em público, mas eu precisava testar, né? E aí, eu lembro que quando eu terminei o livro, que eu já estava pronto para ler, aí a professora também de história parou com essa coisa de ler. Não sei se ela pensou assim, o rapaz ficou tão nervoso que vou acabar constrangendo, e parou essa coisa de ler. Então ela mesma voltou a explicar tudo. E no ano seguinte, ninguém mais pedia, aliás, no mesmo ano ninguém mais pedia para ler em público, os professores mesmos queriam. E no ano seguinte eu saí da escola. Quando eu saí da escola, eu fui para outra. Aí nessa outra, né, quando surgiu a primeira oportunidade de uma aula de português, e aí o professor perguntou: alguém pode ler um texto para mim? Adivinha quem levantou a mão e pediu para ler, né? Bom, já vou adiantando que eu ainda não tenho editor de vídeo para fazer a tela ficar preta e branca, porque está vindo barulho de fogos aí, vai ser assim mesmo, tá? Futuramente vai ter, mas vamos lá. Então, o professor de português falou assim: quem poderia ler para mim, né? Então, eu já me sentia pronto, preparado e falei: a hora é agora de eu ver se realmente o treinamento com o livro deu certo, né? Aí eu levantei. Nossa, eu li com uma tranquilidade. Na hora que eu fui começar a ler, me veio na cabeça tudo que eu treinei, né? Todos os exercícios que tinha nesse livro, todo o exercício de ficar calmo, né? Que eu fiz e consegui ler no meu ritmo do jeito que eu queria, né? Eu fui para casa assim rindo à toa, né? Muito contente, né? Ficando muito feliz. Então, qual é a moral da história, né? Não abrace suas limitações.
né? Tudo tem solução. Se você abraça sua limitação, você pode perder oportunidades, né? Hoje em dia eu trabalho falando com o público, né? Dando aula, eu tenho que falar em público. E quando eu percebo que os meus alunos têm essa mesma timidez, né, eu tento ajudar da melhor forma, recomendo esse livro, né, e falo, ó, esse livro me ajudou, seria bom vocês lerem, né, porque você pode perder uma oportunidade de trabalho, você pode perder conhecer pessoas novas, então te limita a tudo, ou seja, você manda um potencial que está dentro de você manda não, né, você não deixa um potencial que está dentro de você sair, né? Você pode perder oportunidades e é como você tivesse mandando o sucesso, né, o objetivo que você quer alcançar para longe, né? Por isso que o tema desse vídeo hoje é quem abraça as limitações manda o sucesso para longe, né? Eu posso dizer que as coisas que eu faço hoje são sinônimo de sucesso, talvez não para a sociedade, mas para mim sim, porque eu superei as minhas limitações, né? Hoje eu faço coisas assim que eu achei que eu nunca conseguiria fazer. E isso foi graças ao fato de que eu não abracei as minhas limitações, né? O que a gente vê por aí é muitas pessoas falando: olha, química é difícil, matemática é difícil, inglês é difícil, uma língua estrangeira é difícil. E as pessoas não conseguem ver que quando elas taxam uma coisa de difícil, ela está dando um abraço bem apertado numa limitação dela, né? Abraço, a gente dá em quem a gente gosta, em quem a gente ama, em quem a gente quer ter por perto, em quem a gente quer sentir o calor, o cheiro da pessoa, né? Mas na limitação, não. A limitação, a gente supera ela para que coisas boas aconteçam, para que a gente vá além das fronteiras e não seja limitado, não perca uma oportunidade, né? Então, foi daí que surgiu essa frase, né? Quem abraça a limitação manda o sucesso para longe, certo? Então, o tema de hoje foi isso. Eu achei que seria importante falar isso aqui no canal e fazendo relação ao canal, né? Então, o canal é Na Contramão. O que estaria relacionado com Na Contramão? Ou seja, enquanto as pessoas abraçam a limitação, em que sentido? Ah, eu não sou bom em química, eu não sou bom em física, números não é comigo, né? O que é andar na contramão? É você não dizer nada disso. É você ir na contramão do que é de costume. Então, quem vai na contramão não abraça a limitação, né? Quem vai na contramão supera a limitação, né? Ela não usa uma limitação sua para ser um motivo de comento, porque hoje se ri, né? Quando você encontra seus amigos de infância. Aí entra um copo de cerveja ou outro e fala: Nossa, matemática era meu calcanhar de Aquiles, física eu não entendia nada. Então, isso é motivo de fazer você rir, né, na roda de amigos, né? Tudo bem, se você está se divertindo, é muito bom, mas e se você não tivesse abraçado essa limitação? Será que sua vida não seria outra? Será que sua vida não poderia ser melhor, né? Então, toda limitação pode ser superada, basta querer. E se você realmente quer, você fica pensando, como é que eu posso fazer para superar isso? Talvez a resposta não venha em 5 minutos, não venha num dia, no mês, mas se você continuar pensando, um dia ela chega e aí você supera e você não vai mandar o seu sucesso para longe, né? Você vai deixar ele perto de você e você vai abraçar as pessoas certas, as coisas certas, menos a limitação. Então, para a gente terminar, eu vou encerrar de novo com a frase: quem abraça a limitação manda o sucesso para longe, né? Então é isso aí, pessoal. É, o tema foi esse e depois vai vir outro tema aí
no canal Na Contramão, tá bom? Então, é isso aí.